mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar dando umas dicas de como deve ser o seu laudo médico para você levar no dia que você for passar por perícia médica, seja no INSS ou através de um processo judicial que você vai passar por perícia judicial. Então eu vou estar falando aqui, dando umas dicas por experiência própria, como que deve ser o laudo para você levar no INSS, para que possa ajudar você conseguir comprovar a sua incapacidade para o trabalho, que não tem condições de trabalhar, conseguir comprovar e receber o benefício no INSS. Porque, por experiência própria, eu te digo que para você conseguir receber um benefício no INSS, no caso aí que não está podendo trabalhar, vou estar falando aqui no caso aí, por exemplo, do auxílio doença, que é um benefício que o INSS mais paga, que é um benefício temporário quando o segurado não está podendo trabalhar por um período ali, alguns meses, alguns dias, precisa receber, ficar afastado e receber o benefício. Ou a aposentadoria por invalidez, que é um benefício também quando o segurado não pode trabalhar, no caso aí que é já a aposentadoria quando o segurado está inválido para o trabalho. Então, o laudo médico é muito importante para você receber o benefício por alguns meses, alguns dias, se for no caso do auxílio doença, ou receber o benefício permanente no caso da aposentadoria. Então, é muito importante esse documento na perícia do INSS. Lógico que tem outros documentos também para que você consiga receber o benefício, que é os documentos importantes, documentos pessoais, você ser segurado do INSS, documentos como o exame médico também é importante, atestados também, até porque quando você se afasta do trabalho, normalmente o médico te dá alguns dias ali, dá um atestado te afastando do trabalho, ele não já te dá um laudo ali de cara já, não, ele te dá um atestado ali, normalmente ali, por exemplo, de 15, 20 dias, que é a partir de 15 dias, a partir do 16º dia, você já entra pelo INSS. Você se afasta do trabalho, então normalmente o médico te dá um atestado. Só que para você conseguir alguns meses de benefício, é importante que o médico te forneça um documento chamado laudo médico. Eu já falei aqui em outros vídeos que, infelizmente, alguns segurados, alguns pacientes, quando chegam no médico particular, o médico do SUS, o médico do convênio, às vezes tem dificuldade de conseguir o laudo médico. Às vezes o médico fala que não precisa, que lá o perito no INSS que decide o tempo de afastamento que vai te dar tal. Realmente, quem decide é o perito do INSS ou o perito judicial, que vai fazer o laudo judicial lá, vai decidir e tal, mas é importante o seu médico dar a opinião dele, porque o seu médico, ele te conhece bem mais do que o perito, porque o perito vai te ver apenas uma vez. E o seu médico tem pacientes que passa com o mesmo médico há anos, há meses. Então o médico te conhece, sabe a situação do seu problema de saúde, sabe qual a evolução. Então ele tem que te fornecer lógico, primeiro o atestado ali, te afastando do trabalho, e depois ele precisa te fornecer o laudo médico. Aí você fala assim, mas eu tenho um atestado de 30 dias, será que eu não vou conseguir o benefício? Você pode sim conseguir o benefício com esse atestado de 30 dias, mas eu vou te dar um exemplo. Quando você trabalha registrado, no caso, lógico, é segurado do INSS, porque já vem descontado todo mês ali o valor que é descontado, pago a empresa paga o INSS ali, porque você trabalha registrado em uma empresa. Diferente de quando a pessoa paga ali, trabalha por conta e paga no carnê. Quando você trabalha registrado, já vem descontado todo mês. Então, você trabalha registrado é segurado do INSS. Então, você se afasta do trabalho, os primeiros 15 dias é a empresa que paga, o empregador que paga os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador. Então, se o médico te deu um atestado de 15 dias, isso significa que o INSS só vai te conceder 15 dias de benefício. Se o seu problema de saúde você não vai conseguir se recuperar dentro desses 30 dias, então ele precisa te fornecer o laudo médico. Aí você pode falar assim, mas o perito do INSS ele pode me conceder mais de 30 dias, mesmo que o
o atestado seja apenas de 30 dias. Isso pode acontecer? Pode, mas dificilmente isso acontece. Normalmente o perito ele acompanha o mesmo tempo que o seu médico. Quando ele vai te fornecer o benefício, lógico, ele acompanha o mesmo tempo que o seu médico te forneceu de afastamento ali. Porque, como eu já falei aqui, o seu médico que te conhece. Então o perito ele vai apenas confirmar ali, te avaliar fisicamente, conforme o seu problema de saúde ali, a sua documentação, e te confirmar o benefício. Então é muito importante. E o que deve conter nesse laudo médico? O que não pode de forma alguma faltar no laudo médico para que você consiga o benefício. Vamos lá. Primeiro de que tudo, no laudo médico ou no atestado tem que ter a sua identificação. A identificação que é o seu nome, por exemplo, um documento como o número do seu CPF, o RG e tal, que é a identificação que aquele documento, aquele laudo médico ou atestado está sendo fornecido para você. Então tem que ter a sua identificação. Então, segundo ali ter o seu, começando informando ali o porquê que você não está podendo trabalhar, porquê que você precisa ficar afastado, o seu médico contando no laudo médico, contando para que no dia lá o perito entenda porquê que você não está podendo trabalhar. Então, contando ali porquê que você não está podendo trabalhar, porquê que você precisa ficar afastado. Por exemplo, se você precisa fazer algum tratamento, por exemplo, uma fisioterapia, que seja outro tratamento, ele informar o paciente fulano e tal, precisa ficar afastado porque precisa passar por um tratamento para se recuperar do seu problema de saúde. Por exemplo, trabalha em pé, pegando peso, não tem condições de trabalhar por conta do problema de saúde. Ah, estou com problema na coluna, problema no joelho, problema no ombro, problema articular, dores. Às vezes a pessoa está com um problema no joelho, desgaste da cartilagem do joelho. Infelizmente dá muitas dores, então sentindo dores, então não está podendo trabalhar. É importante que o médico, seu médico, forneça, informe essas informações no laudo. E muito importante também você se atentar que o médico ele não esqueça de colocar, informar, solicitar o tempo de afastamento que você precisa. Isso é muito importante. Às vezes o médico te fornece o laudo e não informa a quantidade de tempo de afastamento. Por exemplo, o médico colocar, solicita o afastamento de 60 dias, 90 dias, 120 dias, 150 dias. Normalmente ele coloca assim. Então é importante essa informação para que o perito entenda, tenha uma base de quanto tempo de afastamento você precisa. Lógico, não é um tempo exato ali, até porque o médico, mesmo que ele te acompanhe, não tem como ele saber que dentro de 90 dias você vai se recuperar do seu problema de saúde. Mas normalmente o médico ele fornece ali, às vezes a pessoa realizou um procedimento cirúrgico e tal. O médico, o cirurgião, ele não tem certeza que dentro de 90 dias, um exemplo que eu estou dando aqui, mas vai depender do problema de saúde, mas ele não tem como de certeza que 100% que em 90 dias você vai se recuperar do seu problema de saúde, mas ele te dá 90 dias para ver qual que vai ser a sua evolução. Então ele solicita para o INSS, o perito, te fornecer 90 dias de benefício. Aí você realiza a perícia, no caso o perito fornece, o INSS fornece te concede os 90 dias de benefício. Aí quando está nos últimos 15 dias para encerrar o prazo que foi concedido de benefício para você, já está chegando os 15 dias. Se você vê que não vai se recuperar dentro dos 15 dias, aí o que você deve fazer? Volta no médico, até porque quando você realiza um procedimento cirúrgico, você tem um acompanhamento ali pós-operatório. Então, quando você vê que não vai se recuperar dentro do tempo que o médico te solicitou de afastamento, então você volta no médico, informa para ele que o tempo já está encerrando, que o INSS te concedeu de benefício, para que ele te afaste por mais tempo. Então funciona assim. Normalmente o médico só dá 6 meses de afastamento, ou até um ano. Dificilmente o médico afasta o paciente por um ano assim, já em sequência, até porque não tem como ele saber se dentro daquele tempo você vai se recuperar. Então ele vai te afastando por 60, 90 dias e tal. O INSS vai concedendo esse tempo até ver se você vai se recuperar dentro desse tempo ou não. Como eu já falei, se você não vê que não vai se recuperar dentro dos últimos 15 dias, é importante você ligar no INSS e
solicitar a prorrogação do seu benefício. Então é agendada uma perícia de prorrogação. Aí nessa nova perícia é importante você levar o laudo médico, como eu estou falando de novo. Aí você volta no médico, informa para ele que o tempo está encerrando, o seu benefício já vai ser encerrado e tal, e você não se recuperou. Então ele fornece mais um tempo de afastamento para você. Então é muito importante que o médico não esqueça de colocar o tempo de afastamento, que é se vai te fornecer, exemplo, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Importante também ter o carimbo do médico, porque sem essas informações, sem o carimbo do médico, o INSS não aceita, que é a identificação do médico que está te fornecendo o documento. Normalmente o médico carimba o laudo ali, o documento, já tem as informações, que é o nome do médico, a especialidade do médico. Então essas informações é muito importante. E também é importante também ter a data que o documento foi feito. Então é importante a data que foi feito e o tempo de repouso que você precisa. Isso é muito importante ter nesse documento, que é tão importante para o INSS te conceder o benefício. Agora, lógico, você pode falar assim para mim, tal, tem pessoas que infelizmente, mesmo com esse documento, tem o benefício negado no INSS. Lógico que tem. Infelizmente, eu tenho que confirmar que infelizmente isso acontece. No INSS, mesmo que você leve o documento, o laudo médico aí, contando toda essa situação que eu estou dando detalhes aqui, mesmo assim você pode ter o benefício negado. Vou dar um exemplo aqui que o INSS não vai negar o benefício. No caso que eu já dei exemplo aqui, a pessoa realizou um procedimento cirúrgico, realizou uma cirurgia para fazer algum reparo, um problema de saúde e tal, a pessoa fazer esse procedimento. Nesse caso, o INSS não vai negar o benefício, pelo menos vai te conceder alguns meses de benefício, até porque não tem cabimento numa situação dessa. Infelizmente, em outros casos que às vezes a pessoa não está podendo trabalhar por conta de dores, como eu já dei exemplo aqui, a pessoa está com um problema na coluna, trabalha carregando peso, infelizmente tem muitas pessoas que têm esses problemas de saúde, coluna, joelho, ombro, tal, tornozelo. Então, infelizmente, nesse caso a pessoa está sentindo dores, então nesse caso é que é muito importante ainda a sua documentação na perícia, porque para comprovar que realmente por conta dessas dores você não está podendo trabalhar. Então, neste caso é extremamente importante, no meu ver, que o médico informe no laudo a sua profissão, o que realmente você faz no seu trabalho. Porque você pode falar, mas no dia da perícia o médico ele pede a minha carteira de trabalho, ele vê qual que é a minha profissão, beleza? Ele sabe qual que é a profissão, o cargo que está na carteira de trabalho, o perito ele pode ver ali. Ele vai imaginar o que você faz pela sua profissão, pelo seu cargo, beleza, mas às vezes lá na empresa, no trabalho, isso é comum. Às vezes a pessoa tem uma profissão que está na carteira, no cargo da pessoa tal, mas a pessoa faz outras atividades na empresa. Então é importante no laudo médico, o seu médico contar o que realmente você faz na empresa, beleza? E no dia da perícia também, o perito ele pode perguntar para você o que você faz no seu trabalho, aí você contar para ele o que realmente você faz, porque às vezes na carteira de trabalho informa uma coisa, uma profissão que você faz, e lá na empresa, por conta às vezes tem poucos funcionários, tal, então você faz outras atividades. Então isso é muito importante para que aumente as suas chances de conseguir o benefício, porque no INSS, por experiência própria, eu te falo, no INSS cada dia fica mais complicado ainda da pessoa, do segurado, conseguir receber um benefício. Infelizmente, mesmo você pagando o INSS, tendo o direito, tendo problema de saúde, não está podendo trabalhar, mas a dificuldade que o segurado tem no INSS todos os dias é comprovar que a pessoa tem um problema de saúde. Isso é fácil de comprovar através dos exames, dos atestados, dos laudos. Comprova que a pessoa tem um problema de saúde. O exame é a coisa mais fácil ali de comprovar que a pessoa realmente tem um problema de saúde. Agora, tem que comprovar que através desse problema de saúde você não consegue trabalhar, realizar suas atividades. Então, se você está fazendo um tratamento, é muito importante que lá na clínica onde você está fazendo o seu tratamento, você peça também, digamos que seja um relatório,
declaração ali informando que realmente você está fazendo o tratamento, para que lá no INSS, no dia da perícia, o perito tenha certeza que realmente você não tem o seu problema de saúde, que eu já falei aqui, através dos exames, isso é comprovado, através do laudo que o médico vai fornecer, informar que você não está podendo trabalhar por conta que você está com problema de saúde, precisa fazer um tratamento, e com a declaração, o relatório, informando lá da clínica onde você está fazendo o tratamento, informando que realmente você está fazendo o tratamento, precisa realmente fazer esse tratamento, então ele vai ter certeza que você tem um problema de saúde, não está podendo trabalhar, está fazendo tratamento para se recuperar, para que consiga trabalhar. Então, como você não está podendo trabalhar fazendo tratamento no momento, então você precisa receber o benefício para se manter ali, porque você tem direito de receber o benefício. Então, assim fica mais fácil dele comprovar que realmente você não tem condições de trabalhar. Mesmo aí você pode falar, mas eu preciso de todos esses documentos, mesmo eu não tenho condições de trabalhar. Sim, eu estou dando um exemplo aqui, porque quanto mais provas você tiver, vai ficar mais fácil ainda de você conseguir comprovar que não tem condições de trabalhar. É muito difícil, eu estou falando aqui, é difícil você conseguir comprovar no INSS que o problema de saúde está te afetando e por conta desse problema de saúde você não está conseguindo trabalhar. Então, quanto mais documentos, provas você tiver para conseguir comprovar que não está podendo trabalhar, mais fácil vai ficar de você conseguir receber o benefício. Outra coisa também, no INSS, normalmente, às vezes a pessoa, você vê muitas pessoas falando que o perito tal nem olha a documentação. Então, outra dica aqui, infelizmente, às vezes a perícia é muito rápida tal, então o perito ele nem acaba olhando os documentos que o segurado leva, todos os documentos. Então, uma dica aqui, você vai passar por perícia, tem muitos exames, leve os exames principais referentes ao seu problema de saúde que está te afetando, que está te impedindo de trabalhar. Por exemplo, você tem um exame atualizado que você fez recentemente, tem os exames antigos, leve o recentemente, o que você fez mais recente. Outra coisa também, os laudos também. Se você tem laudos que você já levou em outras perícias, então esses laudos não faz sentido você levar. Leve o laudo que você pegou recentemente. Você tem também declaração que eu já falei aqui, lá do tratamento que você estiver fazendo. Um exemplo aqui, então leve os mais recentes que você pegou. Então, já sabendo disso, que o perito no INSS, infelizmente, muitas das vezes nem olha a documentação, leve os exames mais atualizados, laudos, testados, receitas mais atualizados e leve por sequência. Sequência, por exemplo, leva o mais recente que você pegou, deixa em cima, o mais antigo embaixo. Então, na hora de você entregar, vou dar uma dica aqui, os seus laudos que você da última perícia que você passou, ou a primeira que você vai passar, então, os mais recentes que você tem, leve esses laudos, leve os outros também, os antigos, caso o perito ele peça para dar uma olhada, os mais antigos, os mais recentes que você, às vezes o perito ele pode pedir, um exemplo, o exame que você tem, o mais antigo com o mais recente, para ver qual que é a evolução do seu problema de saúde, se você está tendo uma melhora ou se infelizmente está piorando tal. Então é importante você levar toda a sua documentação, mas foque nos mais recentes. Então entregue para o perito o mais recente que você tiver, porque se você levar um monte de documento, então o perito às vezes ele nem vai dar uma atenção em toda a sua documentação. Então leve os mais recentes, que é os principais, para que você consiga comprovar que não tá podendo trabalhar, porque no INSS, no caso aí para você receber um auxílio doença, é importante comprovar que no momento ali, não é comprovar que lá, alguns meses atrás você tinha um problema de saúde. É comprovar que no momento você tem um problema de saúde. Lá atrás eu tinha esse problema de saúde, mas no momento eu também estou com problema de saúde e não está podendo trabalhar. Então, para comprovar que no momento você não está podendo trabalhar, precisa da documentação recente. Então, isso é muito importante, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações aqui. Meu intuito aqui nesse vídeo é simplesmente ajudar que você consiga no INSS comprovar que tem direito de receber o seu benefício, beleza? Boa sorte para você
e o mais importante, boa recuperação, que você se recupere do seu problema de saúde, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.